Pronto. Pronto. Sobre o projeto Partamonelleri. Eu vou tentar abordar aqui a parte do projeto agora de 2023, mostrando a parte de multiplicação, alguns detalhes sobre o manejo e algumas características da abelha, no caso a Partamonelleri, tá? Se o senhor quiser, pode mudar o slide. Então, na apresentação seriam alguns cursos que foram que eu participei, alguns trabalhos de pesquisa também que eu trabalhei, né? Mas, como eu já falei um pouquinho na introdução, a gente pode passar essa etapa do slide, né, e partir para o próximo slide. Bom, a agenda ela foi dividida por algumas partes, no caso, a introdução, o manejo fase 1 e fase 2, o objetivo, a duração do projeto, os agradecimentos e o final dos slides, os contatos, né? Então, essas são as sequências que vão seguir essa apresentação. Pode passar, professor. Bom, a introdução, ela foca a parte da Partamonelleri. Então, aí são os estados onde a Partamonelleri se divide, né? No caso, em destaque está o estado de São Paulo, onde está sendo desenvolvido o trabalho, as pesquisas com a Partamonelleri na parte de manejo. Pode mudar. Ao todo, nós temos 34 espécies de Partamona, do gênero Partamona, né? Já identificados e com estudos já em alguns deles bem mais avançados do que nos outros, né? Existe eu falo até o momento porque existe uma outra que está quase que para ser definida também, está aguardando alguns estudos, né, de identificação, que é uma variação da Partamonelleri com uma asa um pouco mais clara. Inclusive, na aula anterior, eu formulei uma pergunta para a doutora Favizia sobre essa espécie, porque é uma espécie que está em Minas, que ela tem as mesmas características, ou características semelhantes à da Partamonelleri, mas ainda surgiu alguma dúvida sobre a espécie. Então, deve ser uma outra espécie, sim, que está sendo aguardada a identificação dela. Então, para desenvolver o projeto, não só o projeto Partamonelleri, mas a meliponicultura no seu todo, a gente parte de alguns pontos, né? No caso, o ICMBio. Por que o ICMBio? Porque a maioria dos estados segue a lista de referência deles, das abelhas que devem ou não ser criadas no seu estado. Amor, a gente tem que gostar realmente muito do que faz, muito, porque além de serem encantadoras as abelhas, ela exige muita dedicação, muito carinho, muito cuidado, muita atenção. E, assim, se a gente vacilar um pouquinho, todo um trabalho, tudo vai por água abaixo. Temor. Temor também é um ponto muito importante, porque a gente tem que seguir algumas regras, algumas leis e algumas normas, né? Então, a gente tem que tentar fazer as coisas da melhor forma possível, seguindo a regulamentação, a regularização de cada estado. Eu não vou entrar em detalhes nessa parte, porque cada região tem a sua forma de trabalhar, mas a legalização do meliponário é muito importante para que a gente não possa ter um problema futuro, né? O temor, ele bate dessa parte. Ou seja, você tem um sítio, tem um manancial de água. Se você não cuidar dessa água, você vai ser multado, você vai ser processado, você pode perder a sua propriedade. Então, você vai cuidar do seu manancial. É a mesma coisa com a abelha. Então, a gente tem que seguir, sim, as regras, ter um temor de um possível problema que venha enfrentar com fiscalização. Então, tentar fazer a coisa da melhor forma possível. A monetização é
ponto que passa desapercebido por muitas pessoas, né? Mas ele é muito importante. Criar abelha gera custo, dedicação, trabalho. Você vai precisar de madeira, você vai precisar de alimentar as abelhas em determinada época do ano. Então, fazer caixa não é barato, você vai ter que comprar se você não faz a caixa. Então, essa monetização, ela tem que ser pensada na parte dos custos, mas também como na parte de possível renda com a meliponicultura, no caso com o trabalho. Aí fala, mas a Partamona ela não gera, não produz mel, não produz... Ela não tem um apelo zootécnico até o momento, não. Mas é uma abelha que ela tem um apelo muito importante, que é a polinização, a recuperação de ambientes degradados em projetos que assim, o trabalho de remuneração feito pelos serviços ambientais com polinização, em algumas regiões já estão sendo, sim, aplicados. Tem algumas APAs que estão até compensando produtores que têm abelhas nativas com polinização na sua área. Mas para a área urbana ainda é uma coisa muito longe mesmo. Só que existe, sim, a chance de você ter um ganho com trabalhos de prestação de serviço ambiental que é gerado pelas nossas polinizadoras. Então, quer dizer, tem que pensar essa parte, sim, de monetização, porque, sendo hobby ou não, exige um gasto de tempo e de dinheiro também para você poder manter essa atividade. Então, esse é um ponto muito importante que a gente tem que pensar. Tá? Pode mudar. Bom, como eu falei, a Partamona elleri, nós temos até o momento 34 espécies já identificadas aqui. Praticamente todas elas mantêm o mesmo padrão na estrutura da sua colônia, ou seja, a entrada, o vestíbulo, as câmaras de cria e as câmaras de alimento. Então, todas elas, com alguma variação ou não, elas vão trabalhar com essas quatro, na verdade, 4 partes, né? Que seria a câmara de alimento, de cria, o vestíbulo e a entrada. Independente, tá, do substrato que ela vem usar. Sendo que, das espécies de Partamona, do gênero Partamona, a única que é conhecida, que não utiliza ou não precisa do termiteiro, né, tanto o arbóreo como o de solo, para formar sua colônia, para formar sua colmeia, é a Partamona elleri. Todas as outras dependem do termiteiro, o arbóreo ou o de solo. Sem o cupinzeiro, a formação delas acaba sendo um pouco, sem essa parceria com os cupins, acaba sendo um pouco complicada para as outras abelhas. Já a Partamona elleri, ela, entre aspas, evoluiu e ela já não utiliza mais ou não depende mais dos termiteiros para desenvolver a sua colônia. Pode passar, professor. Bom, essa é um ninho da Partamona combinata, né? Para a gente ter uma noção, ou poder ilustrar um pouquinho como é formado a estrutura da abelha, toda a parte dela. Essa daí é uma abelha que utiliza termiteiro, cupim. Eu só vou usar 2 exemplos, mas nas imagens dela são praticamente todos com pequenas variações semelhantes, tá? Muito semelhantes. Então, aí a gente vê uma entrada, a parte do vestíbulo, que é aquela parte externa dela. Depois, na parte do vestíbulo, ela tem um túnel que vai levar ela até a parte do ninho, que ela é protegida por um invólucro. Essa parte do ninho, ela fica geralmente na parte central do ninho, muito bem protegida, e praticamente em todas as colônias, em todas as espécies do gênero Partamona, elas formam as câmaras de alimento abaixo do ninho.
não se sabe o porquê que ela faz isso. Se é para ter um controle termorregulador nela, para controlar a umidade, facilitar a parte de alimento, com a fermentação, acumular calor. Não tem uma explicação lógica do porquê que elas fazem isso. Ao menos eu não encontrei essa explicação até agora. Mas a maioria delas fazem os potes de alimento, isso na natureza, na parte de baixo. Tá? Eu falo isso na natureza, porque na caixa racional as abelhas já estão fazendo os potes, alguns deles na parte superior das células de cria, tá? Ou seja, numa possível melgueira, né? Mas na natureza elas costumam pôr nessa disposição, tá? A próxima imagem é da cupira também, que é uma abelha que tem muito estudo, pode mudar, professor, se puder. É uma abelha que também tem alguns estudos de manejo com ela. Das partamonas, acredito que a cupira seja a abelha mais pesquisada ou mais documentada até o momento, né, no manejo, mas é muito semelhante também o das outras. Ela forma no cupim, tem toda a estrutura e só que com os dutos um pouco mais alongados. Todas as abelhas também... Vocês estão me ouvindo? O som tá normal ou não? Para mim tá. Tá? O senhor pode mudar o próximo slide, professor? Essa é o da cupira. Então, como pode ver, o da cupira ele tem um duto um pouco maior, que seria a galeria dele, né? Mas, se analisar a parte da estrutura dos ninhos, onde ficam as células de cria, a gente vai perceber que o formato padrão, a disposição do alimento é muito semelhante ao da anterior. Isso acontece em quase todas as outras espécies, tá? Do gênero Partamona. Também nessa imagem, é possível ver 3 realeiras, né, que ficam nas partes periféricas dos discos de cria ou coladas no invólucro. Isso também é um padrão dessa abelha na hora de fazer as suas realeiras, ou célula real, como alguns chamam, né? Ela fica geralmente ou na borda dos discos ou próximo à parte do cerume dela, colado em pontos estratégicos. Toda ela utiliza essa sustentação que seria feito por pilares, né, de barro com cerume. Parece que a estrutura dela é muito resistente, mas não é, uma estrutura muito frágil. Esses pilares a gente chama de trabéculas, né? São as estruturas que vão dando o equilíbrio e a sustentação tanto para os ninhos de cria, como também para a estrutura da colônia, onde ela forma essas galerias, no caso, que seriam os vestíbulos dela. Existe uma curiosidade, um ponto em quase todas as partamonas, ou em quase todos os ninhos que eu vi, é que nessa galeria, nos vestíbulos, elas costumam pôr potes vazios de alimento em pontos estratégicos e bolotas de própolis também em pontos estratégicos, tá? Isso não se sabe se é para despistar predadores, inimigos, para evitar que eles cheguem até os ninhos de cria, ou não tem o porquê disso. E nessa parte externa fica uma quantidade muito grande de abelhas que seriam as soldados, né? As abelhas que vão proteger a colônia. Tá? Isso é um padrão para quase todas elas. Lembrando que a Partamona elleri não precisa do termiteiro para formar a sua colônia. Pode mudar. Bom, esse é um ninho, esse foi um dos primeiros ninhos de Partamona que foi doado aqui para o projeto, pelo Henrique, um colega nosso biólogo, amigo do Gerson Pinheiros. Foram os dois, o Gerson e o Henrique, as pessoas que mais ajudaram no início da idealização do projeto, cederam algumas colônias para a gente poder fazer o trabalho. Essa abelha, em especial, ela formou a colônia num vaso de orquídea.
Então, o que, que acontece? Na parte inferior, que é a parte do vaso onde estava a terra, a parte da orquídea, ela utilizou toda a terra que tinha, ela removeu toda a terra que tinha para formar, junto com a resina, com o material dela, a estrutura dela. Conforme a orquídea foi secando, foram formando os galhos dentro, ela foi formando as galerias dela, tanto de cria como as galerias dela de circulação, onde ela preparava, armazenava os alimentos. Então, ela usou tudo. Ao retirar ela desse vaso de xaxim, esse vaso de orquídea, não existia mais terra dentro do vaso, e sim uma parte do ninho. Então, ela acabou usando uma parte de material ou substrato que ela teve naquele lugar para formar a colônia, do próprio vaso. Ela aproveitou tudo. Ao tirar ela desse vaso para passar para a caixa de estudo, né, para a caixa racional, já não existia mais terra lá dentro. Tá? Pode mudar, professor. Bom, aí seriam os potes de alimento, né? Alguns potes de mel, alguns potes de cerume, né? Que estavam na parte inferior das células de cria, conforme eu descrevi, conforme mostrou nas imagens também. O mel dessa abelha, eu já experimentei. De uma delas, o mel estava muito mais saboroso, muito mais... o paladar dele muito melhor do que uma de Scaptotrigona, por exemplo. E eu experimentei um que estava muito aguado também. Então, eu não sei se era o ponto de maturação do mel, ou a florada que ela pegou, não deu para dizer, tá? Isso é um pote que foi feito de transferência. Essa, em especial, estava muito delicioso, o mel dele estava muito saboroso, e tinha muito alimento. Todo o alimento dessa colônia estava na parte inferior da colônia. Uma curiosidade ou uma dificuldade que tem para o apelo zootécnico dela é que a maioria das colônias dela, como a da Arapuá, por exemplo, o ninho, ele fica fechado dentro de uma bola, com uma estrutura fechada, fica complicado de fazer o manejo quando o ninho está na natureza. Então, a pessoa já descarta a possibilidade do apelo zootécnico, tanto do saburá como do mel. Mas posso afirmar que, ao menos de uma delas que eu experimentei, era muito saboroso e a produção era muito boa de mel naquela colônia. Agora, os estudos na caixa, a gente vai ver com o andar das pesquisas, né? Então, um dos motivos que dificulta, talvez, ou que seja um dificultador do trabalho zootécnico, ou seja, do interesse comercial para o mel, pólen e os outros produtos da abelha, seja devido à formação da estrutura dela. O mesmo acontece com a arapuá. Pode mudar. Bom, aí agora entrou as partes que a gente tem um pouco, que teve um pouco de dificuldade para encontrar e para trabalhar no projeto. Quando decidiu fazer o projeto, então eu falei, poxa, e agora, como que a gente vai fazer? Onde vai buscar as 10 colônias que eu preciso? As 10 colônias foi um número indicado pelo professor Tiago Francoy, quando comentei com ele da possibilidade de fazer os estudos, tanto do cerume como do geoprópolis, né, da parte da estrutura dela, do samburá, do mel. Então, nós chegamos a uma conclusão que, para se fazer para iniciar esse estudo, precisaria de ter 10 colônias. Então, foi uma das dificuldades. A outra dificuldade, desenvolver uma caixa racional. Como eu falei, já existia vários estudos, vários projetos para essa abelha, estudando essa abelha, né, o comportamento dessa abelha, da partamona e tal, mas todos os estudos que eu vi até o momento são de pesquisas feitas com ninho natural, coletado com a colônia na natureza, ou mesmo que em algum meliponário, mas ela estava dentro da sua estrutura natural, e não em caixa. Então, não existia um manejo. Então, ao se decidir fazer um trabalho de pesquisa e manejo, teve que se trabalhar também no modelo de caixa. Depois, seria o manejo inicial, né, depois que
que tivesse com as abelhas, que seria fazer a transferência dela para as caixas e depois, em seguida, a multiplicação. Então, esses foram os três problemas, se é que a gente pode dizer problemas, encontrados no início do projeto. Pode mudar. Bom, obtenção de ninho de partamona, ao menos no estado de São Paulo, tá? A gente consegue ou por ninho provisório, ou seja, ninho isca, ou por doação de uma pessoa que tem e não quer mais, então ela queira doar o ninho, ou por resgate autorizado, lembrando, aqui no estado de São Paulo, o resgate, eu não sei nos outros estados, né? Mas aqui o resgate ele precisa de ter um plano de manejo, autorização. Não é a remoção, como as pessoas chamam. As pessoas vão, retiram a abelha do lugar, transferem ela e falam que é resgate. Não, o resgate ele tem todo um processo, tem todo um ritual que tem que ser cumprido. Isso eu estou falando no estado de São Paulo, não sei nos outros estados. E que precisa de ter ou um biólogo ou um veterinário que assine esse plano de manejo, desde de onde foi retirado, explicando o motivo de onde foi retirado e para onde ele vai ser repassado. Então, o resgate é uma coisa muito complicada aqui. Compra de colônias também. No caso, a compra de colônias ela é uma modalidade autorizada praticamente no Brasil inteiro, desde que seja de abelhas da região ou abelhas do seu estado, né? Mas, como a maioria dos meliponicultores que trabalham com ou que tem as abelhas Partamonella não tem ela com forma racional, a dificuldade de conseguir ter meliponário cadastrado que tenha ela e tenha condições de fazer essa transferência de meliponário é muito difícil, ao menos aqui no estado. A outra opção é a multiplicação por divisão de colônia. Uma última opção que é mais complicada ainda, que é a do resgate autorizado, é ser fiel ao depositário. Ou seja, a polícia ambiental foi em um tal lugar, teve uma abelha lá, ele vai te escolher, você vai assinar um termo e você vai ser o fiel depositário dessa colônia. Então, essa seria uma das possibilidades também que você teria para obter essa, seguindo as regras e a legislação do Estado. Tá? Pode passar, professor. Para o projeto, nós desenvolvemos, então, depois de muito estudo, muita conversa, alguns vídeos que eu vi com pessoas fazendo algumas caixas improvisadas para Partamona, quase todas baseadas na estrutura da Cupira, conversando com alguns colegas, inclusive do SOS Abelha Sem Ferrão, cheguei ao amigo Paulo Sirks, que ele tinha um desenho, um projeto de 2018 de uma caixa, mas ele havia comentado comigo que não tinha colocado essa caixa em prática ainda. Era uma caixa muito semelhante à caixa didática da SOS, com uma diferença. A frente dela destacava de uma forma completa, não do jeito da SOS, e a parte do ninho, ela dividia em duas partes. Eu achei muito interessante, aí nós começamos a conversar. Depois de praticamente 2 meses de conversa, chegamos à versão inicial dessa caixa que está ao lado. E a caixa menorzinha é uma caixa tipo ninho isca, que é feita com caixa de tomate mesmo, essas caixas de feira, uma caixa muito comum, que você monta as caixas e põe em pontos estratégicos. Então, essas 2 caixas foram as primeiras caixas que nós chegamos ao que seria o ideal para o início do projeto, tá? Pode mudar, professor. Então, essas são as caixas, a caixa tipo PS, que é a caixa Paulo Sirks, né, que a gente está usando no projeto. Essa caixa já sofreu 2 alterações desde o início do projeto. O tamanho 20 por 20 por 20 interno, mesmo com o porão e com o sótão, que daria um espaço de mais 10 centímetros, acabou ficando pequeno para as abelhas. Eu precisei fazer 2 alças extras, então mudou alguma coisa. E a outra caixa ninho provisória é uma caixinha comum mesmo, que você pode fazer, existem vários tipos, porque a Partamonella, como é uma abelha que ela costuma nidificar muito próximo da caixa-mãe, então é interessante você deixar algumas caixas vazias, próximas, que a chance que tem de captura é boa, tá?
não digo que você vai conseguir ter uma captura, mas você está dando um ambiente para ela, propício para que ela nidifique sem ter que procurar, dependendo da região que você está. Que nem, por exemplo, numa área urbana, onde vai ter muita dificuldade para ela encontrar um local para nidificar. Pode mudar. Aí a disposição que está no meliponário, a primeira caixinha que está sozinha aqui é uma caixa didática do SOS, do Gerson Pinheiro, e as outras caixinhas que estão lá, elas estão no formato de condomínio, com as partamonas, as primeiras partamonas do projeto. Pode mudar, professor. Então, aí dá para perceber que tem vários tipos de tamanho de entrada. A entrada dessa abelha é como uma impressão digital, né? Não existe uma igual à outra. É muito bonita, por sinal. E pode ver que tem a primeira, depois em seguida tem uma que tem uma entrada muito pequenininha, que é uma multiplicação que foi feita. Ela já estava iniciando a entrada, a formar a entrada dela. E depois as outras entradas, as outras caixas que foram doadas para o projeto. Aí, na fase 2, então, foi estipulado alguns pontos para a gente dar seguimento ao projeto. Então, seria a formação de plantel, que seria a multiplicação das colônias, estudar a biota dentro da caixa racional, para ver se ia ter alguma alteração ou não do que acontece dela na natureza, como pode ver nos potinhos, eu acho que vai ficar muito pequeno no celular, mas nos potinhos são algumas larvas e alguns insetos que estavam nas colônias de nidificação natural, eles estão em álcool, né? E na parte de baixo, que seria a parte e o convívio com as outras espécies no meliponário. Então, essas 3 partes, elas vão ser estudadas agora até o final desse semestre e até a chegada do próximo verão, que seria a multiplicação das colônias, a biota dela dentro das caixas e o convívio com as outras espécies no meliponário. A segunda parte, que já depende de análise de laboratório, no caso de universidade, é onde vai ser feita a pesquisa com as análises do samburá, do geoprópolis, do mel, do cerume, e do invólucro dela, né? Então a gente vai separar esse material, vai coletar e ele vai ser analisado em laboratório para a gente, no final dos estudos, ter também uma posição sobre qual planta, tentar ter ao menos isso, né? Qual planta ela está indo polinizar, qual planta ela está indo retirar sua resina, qual planta ela está indo buscar o seu néctar, né? E também se vai ter alguma influência ou não de contaminantes devido à poluição por ser uma área urbana. Então, nessa primeira etapa, o objetivo do projeto seria cobrir essas fases. Pode mudar. Bom, no projeto, na primeira fase do projeto, eu já disponibilizei vários vídeos ou vários trechos, segmentos do manejo na página do Fansmoses no YouTube. Tem também alguma coisa no Instagram e alguma coisa no Facebook para que os colegas possam acompanhar, tá? Mas o objetivo não é mostrar fazer um vídeo de como é feito uma transferência, por exemplo, de partamona. Por que isso? Porque cada caso é um caso, cada ninho é um ninho. E o melhor ninho que existe realmente para a partamona é o ninho natural dela. Tá? A pesquisa do manejo está sendo feita para a gente tentar acompanhar a evolução dela durante esse período de estudo, saber como ela vai se comportar, quantas abelhas vão morrer, qual o tempo que ela vai resistir nessa caixa, ou se realmente vai ser bem sucedido ou não. É um projeto de aproximadamente 4 anos, já estou adiantando no final dos slides. Né? Então, a pessoa que vê a gente falando de tirar, pôr numa caixa racional, não estou dizendo que essa caixa é a correta, ela já passou por 2 alterações nesse prazo de 1 ano, e vai passar por mais alterações ainda. Né? Então, o melhor lugar é o ninho, é a nidificação natural da abelha. A gente fala,
do manejo, dos estudos, que é para a gente ter uma opção para poder trabalhar de forma racional com essa abelha, para utilizar os recursos de polinização dela em projetos de recuperação ambiental. Então, é uma forma da gente tentar conhecer a abelha. Esse é um dos motivos que eu evito ao máximo mostrar um vídeo tutorial de como é feito um passo a passo de uma transferência. Aí tem algumas fotos que o professor for passando, vai mostrar algumas fotos do manejo, como que é preparada, que é retirado a caixa, que aí no caso foi tirado o mel, a gente vai preparando, tirando toda a condição para não ter como danificar os ninhos, as células de cria. Abre-se a parte das células de cria e depois que tiver tudo separadinho, bonitinho, ela é passada sem os potes de alimento, sem vazar mel, sem vazar o samburá, né, para a caixa racional. Essa caixa racional ela foi a grande sacada por não ter aquele estrangulador, né? E essa parte que ela tem 20 por 20 por 20, ela ser dividida ao meio, ela facilita na hora depois de fazer um manejo dela, de coleta de material, porque ao tirar uma parte da alça, a gente não destrói o ninho, tá? Então aí é praticamente a estrutura interna da colônia, como fica a colônia, né? É uma abelha que, para o manejo dela, acaba sendo até que tranquilo. Eu acho ela mais tranquila do que a Escaptotrigona para mexer com ela. Ela mordisca bastante, mas nada que não dê para tolerar, né? Só que precisa ter cuidado, porque por ser uma abelha muito defensiva, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba matando as abelhas. Nessa parte, eu estou colocando a parte da estrutura externa dela na parte telada do ninho, tá? Essa vai fazer uma proteção, vai ajudar um pouco na proteção de luminosidade dela e, ao mesmo tempo, faz com que o cheiro da colônia, o cheiro dela, continue e ela vai depois vedar, ela vai fazer aquela trama dela com o cerume dela perfurado, né? Tem um nome que agora me fugiu a memória, que ela vai fazer aqueles furinhos dela, onde ela vai controlar a entrada de luminosidade, de ar, umidade. Então, a gente põe nessa parte telada de cima os pedaços da estrutura externa dela, já para ela se sentir dentro de um lugar que ela conhece, tá? A parte telada da caixa, ela também ela é banhada com cera. Por quê? Para evitar que entre predadores, tá? Depois que a caixa ela é montada, ela vai para o lugar que estava a caixa-mãe e as filhas vão continuar lá desenvolvendo o trabalho. Aí nessa foto eu já estava mostrando. Aí mostra as pequenininhas já entrando, tem uma até que está voando para dentro da caixinha e tal, elas vão coletar o alimento, vão buscar as coisas e vão trabalhar na estrutura. Pode passar. Bom, na criação racional, independente de ser partamônio ou não, todas as abelhas elas precisam de ter água de qualidade disponível. Esse é um potinho que é uma bandejinha dessas que a gente tem de planta, com pedrinhas, com água. Essa água eu pego aqui na Mata Atlântica, no parque onde eu trabalho, eu estou fazendo um trabalho com as abelhas nativas e a implantação de um meliponário no Parque Japuí-Xixuvá, que é pela Fundação Florestal. Então, como lá tem nascentes fantásticas, eu aproveito durante o trabalho, trago água para cá e as minhas abelhas, tanto no xarope, como para elas, a água que eu sirvo é tudo água que vem da fonte mesmo, sem ter cloro, sem ser água tratada, tá? É uma água que elas gostam. E as pedrinhas para que elas não se afoguem, e na bandeja, porque é uma forma fácil, estando numa área urbana, da gente limpar devido ao problema da dengue. Então, não fica água acumulada. Dessa forma, você limpa todo dia a bandejinha e volta a bandejinha com as pedrinhas, elas ficam no ponto e elas vão lá. Eu acredito que aí deva ser um vídeo. Talvez clicando na imagem, o videozinho rode. Deixa eu ver. Acho que vai rodar. Ele não está conseguindo rodar. Não está querendo rodar, né? Bom, os poucos vídeos também da apresentação, eles estão fora da apresentação. Se caso não rodar na apresentação, depois se o professor quiser, pode passar os vídeos separados. Tá bom.
Está rodando? Não, ele não está indo. Depois eu passo O som está separado. ruim. Depois eu passo separado. Tá bom. Então, aí já é um pote com o xarope, onde elas estão com as abelhas Monduri, né? Elas vivem tranquilamente, tanto com a Monduri, até com a Apis mellifera, elas convivem tranquilamente no alimentador. Não é uma abelha chata, não, como muita gente fala. Eu tive colegas que falaram que doaram as abelhas que eles tinham porque estavam atrapalhando as abelhas do meliponário e tudo, mas aqui até o momento eu não tive problema não, tá? Pode ver que elas estão aí com a urso amarela numa boa e elas fazem isso com as outras abelhas também do meliponário sem ter atrito nenhum entre elas, estresse nenhum. Pode mudar. Aí mostra elas bebendo. Uma curiosidade, eu acho que pela imagem não vai dar para perceber, mas as abelhinhas, elas ficam até com a parte do abdômen dela amarelado de tanto néctar que elas pegam, de tanto xarope que elas pegam. Elas ficam pretinha e amarelinha, de tão gordinha que elas ficam de alimento. A portamona é uma abelha muito bonita. Pode mudar. Aí também, como eu acho que o vídeo não vai rodar, o vídeo do meliponário, acho que dando 2 cliques no vídeo talvez rode, mas se não rodar... acho que se não rodar, depois a gente mostra separado, então. Aí, no caso, ele mostra o convívio da partamona, tanto com a jataí, com a borá, como a mondri, como a quadrifaciata, a bicolor, a iraí, né? Droliana, as escaptotriguanas, né? A marmelada, ou seja, até a lambiolus. Ela não estressa com nenhuma dessas abelhas, não. Ao menos aqui, até o momento, não estressou. Pode mudar, professor. Então, nessa parte eu mostro o material que vai ser utilizado para análise nessa segunda fase, isso em laboratório, que seria a parte da estrutura dela, que ela usa para revestir a parte do vestíbulo, né, aquela parte externa, o cerume, a cerinha dela normal, né, que seria o mel, ali no potinho é uma loção atrativa feita com a parte externa dela, um pouquinho do material dela, né? Então, esse é o material que será analisado e que, se tudo correr certinho, ao final do projeto vai ser apresentado os resultados para todo mundo. Pode mudar, professor. Bom, como eu falei, a ideia do projeto seria para a gente ter condições de dar um apoio para tomadas de decisão. Ou seja, não estou dizendo que o que vai sair dos estudos, do teste, vai ser o correto, ou que o pessoal tenha que seguir a risca, né? Mas ele vai ajudar, depois que a gente tiver um domínio no manejo dela, um manejo correto, onde não estresse as abelhas, onde elas consigam desenvolver sem ter problemas, estresse, e de forma realmente racional, como acontece com as outras abelhas, que já existe um manejo confirmado, para ela ser usada principalmente para projetos de recuperação, área de recuperação degradada, para projetos de meliponicultura comunitária, para quem é robista mesmo, comercial, sistema agroflorestal, né? Agroecológicos, para educação ambiental, porque é uma abelha que tem assim um apelo fantástico devido à beleza da sua estrutura e o seu potencial, quer dizer, didático, né? E a sua importância realmente para o meio ambiente, por ser uma abelha pioneira, né? Então, a gente tem que tentar utilizar da melhor forma possível para as pessoas entenderem que essa abelha ela é essencial não só para ajudar no reflorestamento, na reprodução das plantas, mas sim para que essas flores polinizadas elas gerem frutos que alimentem a fauna nossa, a avifauna, né? E que dê uma continuidade para que essa avifauna também continue replantando essas sementes, né? Dispersando essas sementes. Então, é uma abelha muito importante mesmo. E esse apelo ambiental, ele é fundamental
né? Porque muita gente tem ela como uma abelha ruim, uma abelha que não serve para nada, uma abelha como a arapuá, que enrola no cabelo. Infelizmente, a arapuá é tida até por manual da Embrapa como praga em algumas situações, jamais deveria ser usado esse termo, né? Ela tem, sim, uma função muito importante na natureza, e a partamona também ela é muito, muito desprezada nessa parte. Muitos vão até onde está o ninho, retiram o ninho pela beleza e por ser uma abelha exótica, e muitos vão e matam o ninho por achar que ela não serve para nada. Então, quer dizer, é uma abelha que ela, coitada, ela sofre dos dois lados, pela beleza e por ser uma abelha exótica, e exótica que eu falo assim, pela curiosidade de ter ela, mesmo que não esteja fazendo o manejo, só por ter pela beleza dela, ou por destruir ela porque ela foi lá e nidificou na churrasqueira ou no vaso da pessoa e ela está atrapalhando quem está passando por baixo e outras coisas. Então, é uma abelha que sofre bastante também nessa parte, né? E a gente tem que mudar um pouquinho essa visão delas. E como eu falei no início, o projeto ele tem uma duração de aproximadamente 4 anos nessa primeira fase. Tá? A segunda fase seria sair da parte urbana e fazer o trabalho junto com meliponários em área rural, por exemplo, e unidades também de conservação. No caso, eu estou trabalhando em um projeto com a Fundação Florestal aqui no estado de São Paulo, e a ideia é desenvolver o projeto com elas nesta estação, nesse parque, né? Que seria uma unidade de conservação total, e tem uma parte dele que ela é uma parte parcial também, de aproximadamente 600 mil metros quadrados área de terra, e a maioria delas teve um projeto de reflorestamento extensivo e ainda está tendo uma parte intensiva. Então, quer dizer, sem os polinizadores não adianta nada. Isso, nesse projeto, ele inclui não só as partamonas, mas toda a melissofauna aqui na costa da Mata Atlântica, no caso, nesse parque que eu estou fazendo a pesquisa, né? E a partamona é uma das abelhas. Ela e a arapuá são as abelhas carro-chefe desse projeto. Pode mudar, professor. Esse daí também é um vídeo que estaria na sequência dos vídeos. Se der tempo depois de passar os vídeos, seria fantástico. Como ele não está rodando, né? Seriam alguns momentos da partamona, várias estruturas dela, inclusive mostrando as entradas, mostrando a estrutura interna da colônia, o movimento das abelhas, né? Então, esse vídeo, se puder depois mostrar no final da aula, vai ser legal. Pode mudar, professor. E aí uma mensagem que a gente deixa final, né? Como você pode ajudar as abelhas, né? Então, pode passar. Seria uma mensagem final que isso seria para todas as abelhas, né? Não só para a Partamona ellery. No caso das abelhas pioneiras, né? Tanto a partamona como a arapuá e outras abelhas pioneiras, né? As trigonas, são extremamente importantes para a polinização, pois visitam uma variedade considerável de plantas nativas e cultivares. Duas importantes atitudes que podem ser tomadas para ajudar essas abelhas são a preservação do seu habitat natural, infelizmente está cada vez mais reduzido. Reduzir o desmatamento de forma radical e, simultaneamente, incentivar o reflorestamento com plantas nativas de sua região, inclusive nas praças e no meio da cidade, que é uma coisa também que não acontece. Geralmente, quem trabalha na parte de paisagismo de municípios usa muita planta exótica, muita planta bonitinha, que acaba não tendo nada a ver e não traz resultado nenhum para as abelhas. E quando traz resultado para as abelhas, ainda nós temos um problema do uso indiscriminado do fumacê, que a gente, no meliponário, consegue até fechar por 1, 2, 3, 4 dias as nossas colônias. Mas as coitadas que nidificaram naturalmente, depois de muito sufoco, que a gente deixou a enxameação seguir o seu curso para elas irem formar suas colônias nas árvores, essas acabam sendo pulverizadas por veneno. Então, assim, é um desafio muito grande essa parte de também conscientizar a que deixem de usar esse veneno disfarçado de fumacê nos municípios, né? E
que a pessoa faça a sua diferença, né? Respeite o meio ambiente, plante mais, que os polinizadores vão fazer parte deles. É simples assim. É a coisa mais simples do mundo. Vamos respeitar o meio ambiente. E a gente vai colher os frutos, podendo passar para os nossos filhos, nossos netos, para as próximas gerações o que existe. Pode mudar. Aí ficam os agradecimentos ao convite do professor Sig, a todos os colegas que estão participando desse grupo, nós estamos aprendendo junto. Nossa, achei esse grupo fantástico, cada comentário, cada pessoa, cada participação, assim, a gente vê que são pessoas que estão super engajadas mesmo em tentar fazer um trabalho em prol às abelhas, em prol ao nosso meio ambiente. De parabéns a essa equipe que está participando do curso. Abaixo fica a Carolina Matos, que é da CAT, o Henrique Pereira, que foi um dos colegas, junto com o Paulo, o Gerson Pinheiro, né, que deu maior apoio no início, inclusive as primeiras colônias que foram doadas para o projeto, eles que montaram todo o esquema para doar, né? São colônias que estão todinhas registradas no plantel, não foram coletadas assim aleatoriamente. E ao Paulo Sirk, pelas nossas horas de conversas e bate-papo e chegar ao ponto de formar a caixinha e trabalhar, quer dizer, assim, todo o empenho para a gente poder transformar esse projeto em realidade. Então, fica aí meus agradecimentos. Aí ficam os contatos. Agradeço novamente a todos os colegas por estarem aqui acompanhando parte do projeto que a gente está tentando desenvolver. Quando eu falo a gente, é porque eu não estou fazendo sozinho, tem muita gente envolvida nisso, para tentar criar um plano de manejo com as abelhas Parthenomonelerae. Não foquei as outras espécies, tá? Porque são espécies que eu não domino, eu não conheço elas a não ser por foto. Obrigado. Muito bem, então estamos aí de volta. E eu vi que tem algumas perguntas aí. Bom, eu não vou conseguir ler, mesmo com óculos tem que chegar muito perto. Tem como pôr na tela, ao menos? Sim, mas antes eu vou lhe dar vai pôr os vídeos? o privilégio. Não, vou lhe dar o privilégio de falar o código número 1 hoje. Bom, depois eu vou ter que anotar. Pode falar. Não, você vai escolher o código. Eu vou escolher o código? Isso. Vamos lá, Eleri. Muito bem, agora vamos ver o pessoal escrever Eleri ou Ellery, acho que não sei se a pronúncia é Ellery, mas vamos ver o pessoal escrevendo aí esse nome que apareceu aí na boca de sapo, que é a paixão do Almir. Muito bem. Pergunta, a Partamona produz mel? Você respondeu na apresentação, eu creio, né? Sim, sim. As realeiras são iguais às da Jataí? As realeiras delas são grandes. Geralmente, a gente consegue, quando faz o manejo e ela está legal, avistar em média, 3 realeiras, em torno de 3 realeiras, tranquilamente, tá? É bem maior que a da Jataí, tá? Muito maior. Onde fica a lixeira quando os potes estão abaixo do ninho? Aí é que tá. Na natureza, elas fazem alguns dutos, alguns túneis, né? No caso, na caixa, a caixa ela recebe um porão, e então a parte do ninho, que seria a parte 20 por 20 por 20, ela recebe 5 furos, onde esses furos, todo um dreno, toda uma umidade, ela vai cair nessa lixeira. E essa lixeira, no centro dela, no fundo dela, tem um orifício que ele é telado, depois ele é fechado pela própria abelha e é regulado lá, né? Então, a umidade também escorre por lá. Lá ele faz o controle no porão, ele vai fazer o controle dessa umidade e do lixo também que vai cair por lá. A vantagem do porão, a ideia do porão,
é que, se caso tenha alguma larva de algum outro inseto que venha prejudicar a colônia, ele vai cair lá e não vai voltar para a parte da caixa. Então, na caixa, diferente do ninho fechado, o ninho ele fica limpo, ele fica sem contato nenhum de impurezas. Ele vai ficar com alguns potes de alimento, a estrutura do ninho ela é sustentada por trabéculas, né? Que seria aqueles cordãozinhos dela feita de terra com cerume, é um tipo de um concretinho que ela faz que vai ligar, tá? E aquilo é que vai dar estabilidade para o ninho, e em alguns pontos ela vai fazer alguns potes de alimentos, sim, próximos à caixa. Mas como a caixa dá uma proteção para ela, ela não se preocupa em fazer aquela estrutura monstruosa para revestir, aquela couraça para revestir o ninho. A própria caixa faz isso, né? O importante é que não foi escolhido também o estrangulador, como acontece com algumas outras caixas para fazer divisão. Por quê? Porque se você vai fazer algum manejo, qualquer coisa, e tenha que tirar aquela madeira, você acaba destruindo o ninho na metade ao levantar. Então, a parte ela sai sem ter estrangulador. Dessa forma, tirando a parte de cima, a gente tem acesso à metade de toda a estrutura de cria da abelha. Tá? É mais ou menos isso. Então, ela espalha em alguns pontos. Aqui, elas começaram a subir os potes de alimento. Tanto é que, na última caixa que eu fiz, ela já recebe um tipo de melgueira, que é para a gente fazer o teste para ver se ela vai realmente subir, passando o inverno, é lógico, né? Se ela vai subir a reserva de alimento dela para a caixa. Além da importância da polinização, qual outra importância zootécnica para as quartamonas? Então, aí fica difícil na parte zootécnica, porque a parte zootécnica fala o quê? Produção do mel, do pólen. Não existe estudo em caixa racional para essa abelha. A gente só vai saber o desenvolvimento dela daqui 2, 3, 4 anos. O primeiro ano já passou. O primeiro ano, a adaptação dela foi boa, nós já percebemos aqui no manejo que a caixa, no padrão 20 por 20 por 20, mesmo tendo o sótão e mesmo tendo o porão, ela acabou ficando pequena para a colônia. A colônia desenvolveu além do que da expectativa. Uma diferença muito legal que tem dela na caixa para o ninho natural. O material dela, no caso, o geoprópolis dela, né, o material dela que fica dentro da caixa, ele não tem resíduo, ele não tem graveto, não tem sujeira, ele é puro, mas eu só vou ter uma resposta disso depois que for feita uma análise do material, ou uma não, várias análises, né, de amostras do material coletado de acordo com os padrões, né, e ter a resposta final. Então, todo o material que a gente teria para coletar dela vai ser feito análise em universidade. A pesquisa vai sair por eles, levantar todo. Então, a gente só vai saber o apelo zootécnico dela depois que tiver essas respostas. E, principalmente, como vai ser o comportamento delas na caixa, né? Sem a gente saber como ela vai se comportar dentro dessa caixa, se ela não vai definhar, os problemas que vão acontecer. A gente só vai ter isso ao longo. Primeiro, segundo ano, é um chute no escuro dizer que dá certo ou não. Por isso que eu falo, o melhor ninho no momento para Partamona elleri ainda é o ninho natural dela. Ou não só dela, né? De qualquer abelha. A gente vai levar para a caixa depois de muito conhecer a espécie e saber realmente se ela vai se dar bem ou não naquele tipo de caixa. Nessa caixa, até o momento, ela está tendo um controle interno, tanto na parte de umidade como na parte de, como é que se fala, termorreguladora dela também. Muito bom. Muito bom. Eu vejo os discos. Quando você abre a caixa, o perfume que sai da caixa é fantástico. É fantástico. As pessoas têm medo porque é uma abelha muito defensiva. Eu acostumei com elas, então o beliscãozinho dela, como diz um colega meu, que cria escaptotrigona, que fala que acaba sendo a paixão dele porque faz o cafuné nele, né? A Partamona acaba fazendo o cafuné, barba e cabelo e bigode junto, né? Ela faz tudo, porque é uma abelha bem defensiva. Mas eu já acostumei com elas, então é tranquilo. Aqui não estou tendo problema com ela. Só que o potencial dela zootécnico nós só vamos saber
como diz o professor Maurinho, né, ele disse lá no WorkMel, numa apresentação que eu fiz no ano passado, né, no centenário do professor Kerr, sobre a Partamona, onde ele falou que é uma abelha realmente do futuro, ela surpreende. Ela pode até nos surpreender pela quantidade de mel. Vamos ter que aguardar os estudos. Seria isso. A boca de sapo tem chance de ser capturada em isca? Sim, sim, diferente, só que não na caixa PET tradicional. Eu nunca vi ela entrar numa PET tradicional. A gente utiliza geralmente essas caixas um pouco maior. Aqui nós estamos fazendo o teste com caixa de sapato, mas ela entra até em bloco de tijolo, se fizer um furo nele, se tiver próximo onde tem ninho, nas condições. Só que a Partamonelleri, ela tem uma peculiaridade, né? É uma abelha que ela não costuma nidificar, ela pode até nidificar, mas ela não costuma nidificar numa altitude inferior a 1,70 m, 1,80 m, 2 metros de altura. Geralmente você vai ver ela ou numa planta, numa altura razoável, nessa altura que eu falei, ou 3, 4 metros de altura, 5 metros, às vezes no quinto andar de um prédio, que a gente tem o prédio como se fosse uma casa, uma moradia. Para ela, aquilo é como se fosse um penhasco, um rochedo, alguma coisa assim, que vai proteger ela do vento, dos predadores. Então, ela achou uma sacada com uma terrinha lá, ela fala, poxa, aqui eu vou nidificar porque eu não vou ter predador me incomodando, eu não vou ter... E aí ela vai e vai nidificar lá. Então, é uma abelha que ela gosta de altitude. Se for ter uma abelha dessas no meliponário, eu nunca deixar uma altura inferior a 2,5 metros de altura, onde dê para ter um trânsito tranquilo de pessoas, de animais, crianças, principalmente crianças, tá? Porque é uma abelha muito defensiva. Então, quando ela vê um movimento muito fora do normal na frente da entrada dela, o instinto dela é sair para defender. É uma abelha muito populosa, né? Que está em torno de 1.000, quando está fraca, a 3.000 abelhas numa colônia. Isso aproximado, né? Vai depender muito da força da colônia. Então, imagine, sendo que grande parte dessas abelhas, elas ficam no vestíbulo, ou seja, naqueles túneis na parte externa, como proteção da colônia. Então, qualquer barulho, qualquer pancadinha que tiver lá, elas vão para cima. Então, se tiver um gato, um cachorro, um pato, uma galinha, uma criança, ela vai para cima. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Mas isso não é só com a Partamonelleri, tá? O cuidado tem que ser tomado com qualquer abelha, porque uma abelha ela é muito mansa, muito bonitinha quando ela está lá no alimentador, ela não está preocupada em defender a sua colônia, ela está lá em busca de alimento, a atenção dela está focada em pegar o alimento. Mas quando ela está lá na colônia dela, aquelas abelhas que estão lá, elas estão de prontidão para defender a sua colônia. Então, se você para e fica assim, que nem uma estátua na frente de uma colônia, pode ser uruçu, pode ser... Depende. No caso aqui, eu tenho uma mandaçaia que parece pitbull. Você fica na frente da caixa dela, elas vêm para cima. Tá? Tem colegas nossos que tiveram problema, mesmo especialistas, né, por não ser autorizado, eu não vou citar o nome, mas que parou em hospital porque entrou uma mandaçaia no ouvido e teve que ir lá para retirar. Então, tem que tomar muito cuidado, independente, porque é um bicho, um animal silvestre. Ele está lá para defender, ele não é um pet, ele não é um animal, mesmo um pet. Você vê um luluzinho bonitinho no colo de uma pessoa, você vai pôr a mão lá, você corre o risco de tomar uma mordida. Né? Então a gente tem que respeitar o instinto do animal. Né? Sendo pequeno ou grande, sendo defensivo ou se escondendo, a gente tem que respeitar isso. Não sei se eu respondi. Fica fácil, Phasmosis Brasil. Depois, no finalzinho da apresentação dos slides, tem também o nome. Muitas pessoas perguntam, Phasmosis é seu sobrenome? Não, não é. É que na década de 70, eu trabalhava muito, eu fazia muito som quando adolescente, mexia muito com música. E em 1995, quando Ozzy Osbourne, um cantor britânico da banda Black Sabbath, quem é de rock sabe, conhece, esteve no Brasil, eu era fascinado pelo grupo, pela banda, e resolvi fazer um trabalho voltado para a banda com a intenção de que ele voltasse para o Brasil. Aí eu criei o Phasmosis, que seria fãs, e o Moses de osmoses, né?
Então, que era o álbum da época. Então ficou Fansmoses. Como é um nome que já está há mais de 26 anos sendo divulgado, muita gente conhece, principalmente na parte de marketing, na parte de voltado à música, né? Tem muito artista que conhece. Então eu resolvi manter o nome Fansmoses para o projeto ligado ao meio ambiente também, né? Mas não é sobrenome não, tá? Fansmoses é por causa da banda mesmo, e graças ao Fansmoses eu conheci, trabalhei e participei de todos os shows que a banda fez no Brasil, de 2013 até o último show que a banda fez. Então, por esse motivo. Aí, como as bandas pararam de fazer show com a pandemia, caí de cabeça nas abelhas mesmo. Então, Fansmoses Brasil, encontra lá. Sobre o projeto, se tem produção, projeto de produção. Bom, é assim, por enquanto, o projeto Partamona, eu não tenho nenhum patrocinador, nenhuma universidade, nenhum parceiro comercial que está. É uma paixão que está sendo feita, todo o custo eu estou bancando, todas as caixas eu faço, tudo eu estou montando, né? Então, o ritmo do projeto ele vai de acordo com o que está no bolso. A gente vai fazendo, vai trabalhando. Já na Fundação Florestal, que é o trabalho da implantação, é um outro trabalho também que eu estou fazendo como voluntário. Então, é um projeto que eles estão fazendo que chama Abelhas Nativas. E nesse projeto, a gente vai montar um meliponário lá. O projeto é ainda no início da primavera, entre início de primavera e verão, já está com um meliponário lá com toda a estrutura formada, né? Então, eu estou ajudando eles na formação do projeto. Paralelo a isso, eu estou fazendo um trabalho de levantamento da melissofauna na costa da Mata Atlântica, utilizando esses 600 mil metros quadrados de parque como base de pesquisa. Então, é um trabalho já mais sério. Esse ainda também não existe patrocínio nenhum, não existe nenhuma empresa envolvida, é um trabalho que a gente está fazendo ainda com sangue, suor e lágrimas, né? Mas tem um apoio de gente muito grande, a professora Favísia está ajudando na parte de identificação de todas as espécies que forem identificadas lá, que forem encontradas lá, tanto na parte de identificação natural, como na parte de forrageio, né? É uma área muito fechada, é uma mata que, mesmo sendo uma mata nova, ela é muito complicado a gente transitar. Eu faço, em média, de 2 a 4 quilômetros por semana lá de trilha, identificando os locais onde a gente vai fazer a pesquisa. E, paralelo a isso, uma professora muito... que acabei tendo como uma pessoa muito importante para mim, que está me ajudando na pesquisa. Ela foi uma das responsáveis por um trabalho do levantamento da melissofauna no Cerrado. Assim, tem vários trabalhos com a abelha iraí, com a abelha borá, né? E ela está me ajudando muito nisso. Ela é minha orientadora e amiga e parceira na identificação desse projeto. É um projeto muito grande, ainda a gente não divulgou ainda como ele vai ser feito, as etapas, as bases de estudo, mas já está em andamento, sim. É um trabalho que, se sair, vai ser, eu acho que, o piloto para a identificação das espécies na costa da Mata Atlântica, aqui no litoral de São Paulo. Né? Mas também não tem patrocínio, não tem nada, então é muito complicado mesmo. E a Carolina Matos, que é da CAT, também está me ajudando muito nesses projetos. Tem bastante gente envolvida. Então, a própolis, esse é o problema. A própolis vai ser, o geoprópolis, né? Vai ser o primeiro item a ser pesquisado se correr como programado. Era para já ter iniciado as pesquisas, as análises com o própolis dela, né? Esse própolis já da caixa racional. Mas para isso eu precisava ter 10 colônias, eu só tenho 6. Eu não tenho as 10. Mesmo com pessoas ligando praticamente toda semana do Brasil inteiro pedindo ajuda, orientação sobre resgate, sobre... doação é muito difícil mesmo. As pessoas pedem ajuda,
para retirar uma colônia, para levar ou para transformar, mas doação para o projeto é muito difícil, por vários motivos, entre eles o que eu falei, que para entrar no meliponário ele teria que entrar de forma legal, ou por uma daquelas vias, né? Ou por um meliponário que tenha a colônia cadastrada e que faça a transferência via GDAV, ou por um resgate, ou por o resgate que eu falo, uma poda seletiva do município e o Departamento do Meio Ambiente, da Secretaria do Ambiente, doe essa colônia. Então, é muito difícil, está muito difícil conseguir formar essas 10 colônias que eu preciso para formar, tirar a produção, para já levar para análise. Mas eu acredito que até esse segundo semestre agora a gente já começa a coletar material para as pesquisas. Então, o primeiro produto que vai ser pesquisado é o Geoprópolis dela. Qual é a sua opinião? Quer saber no comentário? É muito relativo isso, né? Eu falo fezes, né? É muito relativo. A gente coloca assim... eu não sei a idade de todos que estão aqui, os costumes, a região onde mora, tudo, né? Eu sou uma pessoa, eu vou fazer 63 anos, tá? Eu cresci, eu vi roças e trabalhei com... Os tios eram de cultura de café, lavoura, então, quando tinha férias, ia lá. Então, a casa que eles viviam era aquela casa de pau a pique, é feita com fezes de vaca colada no barro, que é grudada na parede, e eu nunca vi uma casa mais higiênica do que aquela que era feita com barro. Quer dizer, a estrutura que era usada para colar, fazer aquela argamassa, aquela estrutura, não tem nada a ver com o que estava lá dentro, né? A mesma coisa é com a abelha. A partamona não tem estudo com o mel dela, com a qualidade ou com o pólen dela, né? Eu experimentei, estou vivo aqui. O mel dela é delicioso. O samburá dela aqui foi uma briga, eu e a minha esposa, para ver quem comia o último pote, porque era delicioso, né? Então, é difícil a gente falar do barro. A Mandaçaia coleta barro, ela põe fezes na sua entrada. Não só ela, a maioria das abelhas, aí os colegas nossos, os professores que falaram antes, citaram isso, é uma coisa comum. A arapuá mesmo, a arapuá, ela é usada em algumas regiões como remédio, como medicamento para curar até anemia de criança, bronquite. As pessoas andam quilômetros para coletar um mel, para entrar, pegar lá, para tirar, porque aquilo é remédio. E o pessoal está queimando essas abelhas, sem ter um estudo na propriedade disso, sem saber a composição dessa. Então, o cara acha que ela corta lá o botão floral da sua planta e manda tacar fogo, sem fazer uma pesquisa. Então, a mesma coisa, a gente só vai poder dizer a propriedade se existe ou não se tiver estudo, interesse. Infelizmente, eu falo infelizmente porque as poucas pessoas que eu contatei, que eu pesquisei sobre a parte zootécnica, só pesquisa, só faz estudo da abelha que tem potencial econômico. As que têm um potencial de polinização, outro, não existe estudo para elas são largadas. Então, quem vai perder tempo desenvolver estudo, por exemplo, com uma arapuá, ela é considerada praga. Quem vai fazer com a partamona, que é uma abelha que é muito defensiva e tem muito tabu? Então, é complicado. Toda a abelha, ela vai buscar o substrato que ela precisa para poder desenvolver. Umas vão lá na estrutura dela pegar graveto, outras vão pegar fezes, outras vão pegar carne, que a professora falou, não é carne que ela está pegando lá os sais minerais, as coisas que ela está precisando e coletando, mas ela está com contaminantes. Então, mas acredito que com um estudo sério, vai mostrar que o material que está no pote de alimento, que é protegido com um monte de antibióticos, um monte de coisa, ele é tão seguro quanto qualquer outro, sabe? É que a gente vê muito assim, diz que porque ela vai no... Por quê? Porque não há interesse. Se essa abelha tivesse um interesse, como o arapuá, se ela tivesse o mesmo interesse econômico que uma mandaçaia tem, ninguém estaria jogando pedra nela. Estaria todo mundo coletando. Aqui o pessoal acha mais fácil, mais lucrativo criar uma urussu amarela ou uma mandaçaia do que uma arapuá. Então, estuda-se isso, né?